Olá! No programa de hoje você vai ver os bastidores do julgamento do Fast Digital 2016 e tudo o que aconteceu na exibição dos filmes premiados com Grand Prix no Festival de Cannes de 2015, realizada pela APP São Carlos. O APP TV já começou. Nós começamos o programa mostrando os bastidores do julgamento do Fast Digital 2016, que aconteceu no dia 30 de julho no Centro de Eventos do Stream Palace. Acompanhe. Eu acho que uma categoria que a gente gostou de ver, em que a gente pôde, obviamente pela própria característica dela, em que a gente entende melhor o que está sendo exposto ali, é a campanha integrada. A campanha integrada é onde a gente acaba tendo uma visão geral, não só da ideia, né, como um todo, mas de cada peça também. A peça, até uma peça isolada, ela fica melhor quando a gente enxerga ela no contexto da categoria. A propaganda, a comunicação, ela vai indo onde o ser humano vai. Então, se o ser humano evolui, a comunicação evolui. E isso não é para ser olhado com medo, nem com, meu Deus, eu não sei fazer digital, eu não sei ir. Não é que você não sabe, você já é assim. Você já tem um smartphone, você já tem suas interações com N plataformas na sua vida. Então, não tem nem por que você enxergar isso como uma limitação, ou com receio, porque a evolução é completamente natural. E para nós, redatores, a gente tem que entender qual é o valor daquela marca e comunicar do melhor jeito possível, mas assim, sem pensar, é um post para Facebook, então aqui eu vou ser descoladinho. É um anúncio para jornal, então aqui eu vou ser sério. Não existe isso. A marca tem o tom dela onde quer que esteja. Não existe mais essa barreira do que é digital, do que não é digital. O que existe são grandes ideias, e sempre a ideia vai ser legal e vai ser importante e vai ser o principal desde a invenção da roda. Então, assim, uma ideia é uma coisa que, de novo, ligada ao ser humano e sempre vai ser legal se for uma boa ideia. Então, a dica que eu posso deixar, humildemente falando aqui, é você ser apaixonado por ideias, por ter ideias legais, por pensar coisas, eu vou ter soluções legais aqui. Vem um problema e eu tenho uma solução. E a criatividade, ela é usada na vida, é para tudo. Uma pessoa criativa, ela não é criativa ali só no trabalho, ela já é criativa. O mais interessante é que muitas pessoas elas escreveram algumas peças sozinhas e quando você tem toda a campanha ali, o case, contando toda a campanha, como que foi o processo e tal, você consegue entender aquela peça de uma forma completamente diferente. Então é uma coisa que eu acho interessante várias vezes você vai escrever uma peça só numa categoria, é legal você contar o que está por trás, você fazer um videocase que tenha que traga a história dessa peça e não só a peça. Existe arte, existe publicidade, existe publicitário artista, mas assim, dentro da publicidade, para uma peça ser bonita, ela precisa atender o que o cliente precisa, o que precisa ser comunicado ali. Não adianta ela ser ultra linda se ela não tem os valores, se ela não é o que a campanha demanda para ela. Artisticamente ou publicitariamente, visualmente falando, boa para o cliente, ela não serve. Direção de arte é uma coisa linda. O melhor e o pior do digital é que você pode fazer o que você quiser hoje. Você tem liberdade de linguagem, você tem liberdade de falar do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, só que isso te traz um grande problema. Que como você tem tanta liberdade, você tem que saber ser mais focado no que você quer dizer e o que você quer comunicar. Então, assim, eu acho que para a molecada que está começando, que está com gás, isso é muito importante. Digital do cacete, como falaram, não é o meio que vai fazer a coisa funcionar, é a sua ideia. Então, o diretor de arte, antigamente, muito antigamente até, tinha aquela coisa de tipo, putz, vamos tornar aquela coisa mais bonita,
entendeu? E a ideia, tudo bem, não é a ideia, tudo bem. Tem a ideia primeiro, depois você se especializa mais em direção de arte, a coisa ela vai indo, você vai melhorando. Foca na ideia. Seja um cara criativo, depois diretor de arte. Então, achei um nível bom. Acho que a gente tem... Normalmente, em qualquer competição, a régua nivela muito... É bem ampla, né? A gente tem peças muito boas e peças que têm alguns pontos a serem melhorados. Mas eu achei que foi encontrado ali alguns caminhos importantes, até analisando pelo nível de recurso. Às vezes a gente não tem clientes muito grandes que disponibilizam recurso e material mesmo para fazer a peça. Então achei os caminhos interessantes. Achei que o nível de tecnologia envolvidos na peça de digital foi bem legal. A gente teve posts de Facebook e Canvas, que é uma tecnologia nova. Posts 360 também, que é uma tecnologia que está surgindo agora. Então acho que a galera está bem antenada, está procurando referência, está pesquisando. Eu acho que isso é mais importante. Na verdade, a qualidade técnica, a gente sabe que não depende só da gente, né, de cada um, depende de todo um processo, da equipe, depende do cliente. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Então talvez se você não quer investir, ter a sua fonte principal de investimento numa campanha digital, você pode começar devagar, analisando o mercado, sondando, parametrizando esses resultados. Então acho que é uma besteira. Acho que esse mito tem que acabar e a gente tem que pensar horizontalmente, né? Parar de pensar em mídia e pensar em ideia, pensar em conceito. Então, na verdade, eu acho que as melhores campanhas vêm das menores verbas. Porque acaba que o dinheiro é um facilitador da campanha e das ações. Então, você tem menos dificuldade, então logo você pensa menos em como fazer e acaba fazendo de um jeito mais fácil e tal. Então, quando a gente tem menos grana, isso a gente sofre lá também em São Paulo, porque a gente tem clientes, às vezes até cliente é grande, mas a grana destinada para aquele tipo de ação é pequena. Então, a gente passa por isso lá também. Então, acho que a gente tem que ser criativo, tem que fazer valer tipo, os estudos, as pesquisas de referência e achar um caminho que, como que eu posso dizer a mesma coisa, talvez eu vou tirar um hot site ali do meio, vou direto para o Facebook, ou vou usar uma mídia espontânea que não precisa de ativação. Então, eu acho que com menos dinheiro a gente precisa de mais criatividade. O problema maior de uma produção de um spot é a direção. É a direção do ator, é a direção do locutor, é qual trilha que você vai usar, qual vai fazer, enfim. E isso não pode deixar de faltar, né? Então, eu acho assim, às vezes tem uma ideia boa e peca a ideia por causa da produção. É aquela coisa, você tem que fechar o olho e se imaginar no lugar, né? E passar uma verdade. Então, eu acho que isso é o que mais vale a pena. O investimento de você fazer um trabalho legal não é o equipamento, sim pessoas. O Grand Prix a gente deu para essa peça porque a ideia foi boa da agência e a execução também foi ok, porque não tinha como fazer um negócio mirabolante para fazer, não, era isso, simples, às vezes o menos é mais, né? Existiram trabalhos que eu não entendi na hora o que era o produto, porque tinha muito barulho, muita coisa, e aí, né, e tem que ter aquele discernimento de saber também, olha, o trabalho é em 30 segundos, então você tem que conversar, falar, não cabe tudo em 30 segundos, vamos ajustar. E às vezes para atender o cliente, manda tudo lá em 30 segundos e... né? Enfim, eu acho que é aquela coisa de colaboração, né? Eu acho que quando a agência contrata uma produtora para fazer um trabalho, eu acho que a produtora tem que colaborar, não só executar. Então, é isso, é discutir, falar, olha, pô, essa palavra aqui, não sei, tá estranho, podemos trocar por isso? Deixa eu fazer um teste assim, eu faço a minha versão e a versão de vocês. Dá ideias junto com a agência que às vezes você acaba chegando num resultado melhor. Eu acho que essa interatividade
Essa colaboração eu acho que é importante. Eu achei que o nível foi interessante, a gente teve um critério legal de avaliação, a gente deu uma olhada para o roteiro, para a questão da criatividade, para o desempenho da peça, a gente olhou muito a produção, a trilha, o áudio, o casting, então foi uma experiência legal, foi bem diverso. Eu achei que sim, foi muito legal as peças das ações de cidadania, porque sempre levantam temas que são bons para a sociedade de uma forma geral. Teve umas peças que falavam sobre a importância da mulher e segurança e empoderamento. E é um tema muito atual, isso tá aí na mídia, tá em todo lugar, então foi muito legal essas peças. Eu acho que essa peça especificamente, ela tinha uma coisa muito legal, que ela tinha um roteiro simples, mas com uma boa sacada. Então, quando a ideia ela não precisa de muito para ela ser bem executada, ela brilha em relação às outras, então isso foi muito legal. Olha, o processo para áudio, ele é muito legal, porque eu particularmente gosto muito de fazer roteiro de spot, de jingle. Eu sou acostumada muito a trabalhar com produção para o digital. Então, quando você vai construir uma coisa que depende muito ali da construção de palavra, da rima, da pronúncia, é muito bom para o redator. Eu acho que é o tipo de job que ele não depende do visual, além de tudo. Então, o texto, ele brilha mesmo, é muito legal por essa questão da criatividade. Você pega o briefing, você entende as palavras-chave, o que precisa aparecer, treina a pronúncia, treina a locução, escolhe o casting e sempre tem uma produtora parceira nisso, ajudando a gente com relação à trilha, aos efeitos. Então, todo o processo do áudio é muito gostoso. Eu acho que com o crescimento do digital, muita produção de áudio acaba indo para a internet hoje, porque a gente tem uma priorização em filme, que tem que ter uma trilha boa, tem que ter uma locução. Então, eu acho que hoje o investimento acabou saindo um pouquinho do rádio e indo um pouco mais para a internet, mas ainda é uma mídia muito forte, principalmente em algumas regiões. Eu trabalho com agro, com alguns clientes do mercado agro, e eles ainda acham o mercado de áudio muito forte, assim. Para o redator é muito importante a escolha de palavras, a colocação, a montagem da frase. É uma construção, parece uma coisa muito simples quando você pensa, mas é só formular ali uma frase, mas tem uma construção, tem um porquê por trás de toda a palavra. Então eu acho que para o redator, o áudio ele é uma mídia muito boa, porque é uma hora que ele realmente constrói a frase, constrói uma locução, ele monta um texto pensando que só vai ter aquele texto e que ele precisa atingir todos os objetivos sozinho. Eu acho que é importante sempre tentar fugir da piada clichê, do nome padrão para os personagens. Eu acho que quanto mais original, melhor, porque algumas coisas elas perdem a graça com o passar do tempo e o discurso ele precisa evoluir. Então, eu acho que fica um pouco como crítica essa questão de fugir um pouco da piada pronta e tentar ser um pouco mais original. A minha dica é: vejam referências, vejam muitas referências, porque a referência ela é essencial para você começar o seu processo de brainstorm, você ampliar o seu conhecimento, ter um pouco mais de como o mercado funciona. Você tem uma base melhor para construir a sua ideia. Então, para todo o processo de brainstorm, eu sempre começo dando muita olhada em referência. Antes de sentar, pegar o briefing, eu gosto de ver um pouco de tudo. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando. Ter uma boa linha de referência para você também construir o seu próprio estilo de texto, de imagem, o seu estilo criativo. Eu achei o nível das peças bom. Foi bem curioso julgar trabalhos que eu não conhecia, né, por fazer parte de um outro mercado. Então isso eu acho que teve uma coisa muito legal, porque você ouve os trabalhos, você vê os trabalhos completamente isento, sem ter nenhum tipo de vício. Então eu acho que isso foi um exercício bacana, porque a gente pôde se ater assim, de uma forma mais real e mais pura ao que realmente
agradava, ao que realmente, na nossa opinião, tinha uma boa produção, era bem cuidado, a ideia era interessante. E é importante dizer também que assim, o julgamento de um prêmio, ele sempre reflete o critério daquelas pessoas que estão ali, né? Não existe nenhum tipo de pretensão de querer dizer o que é bom e o que é ruim, mas o que dentro do critério daquelas pessoas que estavam dentro daquela sala se sobressai, tinham uma qualidade melhor, eram mais originais. Isso tem uma série de influências, desde a formação de cada um, desde o tipo de trabalho que faz, se é um cara que trabalha mais em digital, se é um cara que é um pouco mais offline, enfim, o tipo de referências que a pessoa vê. Então, acho que é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender exatamente o critério que foi usado.